Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração chegou até você hoje, talvez seja porque Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor de Deus abrace a sua alma neste momento. Se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal, curta e compartilhe esta mensagem de fé. Agora entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você e deixe a paz de Deus tocar o seu coração. Amém. Você vai dormir hoje à noite sem saber o que vai acontecer enquanto você dorme. Sua família está em casa. A porta está fechada com chave. Mas, e se eu te disser que a maior proteção que existe não é a fechadura da sua porta, não é a câmera de segurança, não é o alarme que você instalou? E se a maior proteção que existe for algo que você pode fazer agora mesmo, deitado na sua cama, com os olhos fechados, em menos de 5 minutos? Hoje à noite eu vou te ensinar a oração da noite. Aquela que você faz antes de dormir, pedindo a Deus que cuide da sua casa, da sua família e de cada pessoa que você ama. Mas não é só uma oração qualquer. É uma oração com intenção, com fé, com entrega de verdade. Porque existe uma diferença enorme entre rezar por obrigação e orar de coração. E essa diferença é o que muda tudo. Fica até o final, porque eu vou orar junto com você aqui. E se você nunca fez isso antes, hoje é o melhor dia para começar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas noites você já deitou na cama, olhou para o teto e ficou ali com a cabeça cheia, pensando em conta que vence na sexta, em discussão que você teve com alguém que você ama, em filho que saiu e você não sabe como está, em trabalho que não está dando certo, em saúde que preocupa, em futuro que parece incerto? A gente vive num mundo que não desliga. O dia termina, mas os problemas não terminam com ele. Você fecha os olhos, mas a mente continua rodando, e aí o sono não vem. Ou vem, mas você acorda no meio da noite com aquele aperto no peito sem nem saber direito o porquê. Isso é o que acontece quando a gente chega no fim do dia sem entregar nada, sem soltar, sem confiar. A gente carrega o peso do dia inteiro no corpo, deita com ele e tenta dormir em cima de tudo isso. Não dá, não funciona assim. E o pior é que muita gente sabe que deveria orar, sabe que deveria parar 1 minuto antes de dormir e conversar com Deus. Mas aí chega o cansaço, chega a preguiça e a pessoa fala: amanhã eu oro. E amanhã vira depois de amanhã, e depois de amanhã vira nunca. E as noites continuam pesadas, e o sono continua ruim, e a casa continua sem aquela paz que só Deus pode dar. Você conhece essa sensação? Eu sei que sim, porque todo mundo conhece. A questão é, o que você vai fazer com ela hoje à noite? Tem um versículo no livro de Salmos que eu quero que você grave na cabeça. Ele diz assim: o Senhor não cochila, nem dorme. Pensa no que isso significa. Enquanto você fecha os olhos, Deus está acordado. Enquanto você descansa, Ele está de olho. Enquanto o mundo lá fora continua girando com tudo o que tem de bom e de ruim, Deus não perde 1 segundo de vista. Mas tem uma coisa que Deus quer de você. Ele quer ser convidado, não porque Ele precise de permissão para existir, mas porque Ele respeita a sua vontade. Ele não entra onde não é chamado. E quando você ora, você abre a porta. Você diz: Deus, entra aqui, fica aqui, cuida desse lugar enquanto eu não posso. E isso muda a atmosfera de uma casa. Não estou falando de coisa mística, de ritual, de superstição. Estou falando de presença. A presença de Deus é real e ela transforma o ambiente onde está. Onde tem oração, tem paz. Não porque os problemas somem da hora para outra, mas porque você deixa de enfrentá-los sozinho. Pensa assim: imagine que você está carregando uma caixa pesada, enorme, cheia de tudo o que te preocupa. Você carrega essa caixa o dia inteiro, para todo lado.
No trabalho, em casa, no carro, no supermercado. Quando chega a noite, você deita com essa caixa no colo e tenta dormir assim. É impossível descansar de verdade. A oração é o momento em que você coloca essa caixa no chão e fala: Deus, essa aqui é sua, eu não aguento mais carregar. Tu és maior do que tudo que tem dentro dessa caixa. Fica com ela. E aí você deita, sem o peso. E o sono vem diferente. Muita gente não ora porque acha que não sabe. Fala que não tem as palavras certas, que não conhece os versículos de cor, que não estudou teologia, que nunca foi muito de religião. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus não está esperando um discurso bonito. Ele não está te avaliando pela gramática ou pelo vocabulário. Ele está olhando para o seu coração. A oração mais poderosa que existe não é a mais elaborada, é a mais honesta, é aquela que você faz quando está no fundo do poço e fala: Deus, eu não sei mais o que fazer, só Tu podes. Isso é oração, isso é fé, e Deus ouve isso mais rápido do que qualquer coisa. Então, se você está aqui pensando que não sabe orar, esquece isso. Você sabe. Você sempre soube. Você só precisava de alguém para te lembrar que não precisa ser perfeito para falar com Deus. Agora vou te falar sobre a oração da noite especificamente. Por que a noite é tão importante? Porque a noite é quando a guarda cai. É quando a gente para de fingir que está tudo bem. É quando o cansaço faz a máscara escorregar. E é exatamente por isso que a noite é o melhor momento para ser honesto com Deus. Porque você está ali, sem energia para fingir, sem disposição para performance, sem força para colocar uma cara boa. É só você e Ele. E é nesse momento de vulnerabilidade que a conexão mais profunda acontece. Além disso, a noite é um período em que a sua casa fica mais vulnerável. Você dorme. Você não vê o que está acontecendo. Você não pode proteger ninguém enquanto está inconsciente. E isso pode gerar ansiedade. Mas quando você entrega a noite para Deus, você descansa sabendo que alguém que nunca dorme está de guarda. E esse alguém é o Criador do universo. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Deixa eu te falar também sobre o que a oração da noite faz com a sua família. Quando você ora pela sua casa, você está cobrindo cada pessoa que dorme sob aquele teto. Seus filhos, seu cônjuge, seus pais se moram com você. Até o animal de estimação, se tiver. Você está pedindo proteção por cada um deles. E essa cobertura espiritual é real. A presença de Deus num lar que é regado de oração é diferente. A paz é diferente. O relacionamento entre as pessoas é diferente. Você não precisa anunciar para ninguém que você está orando. Não precisa fazer isso em voz alta para chamar a atenção. Pode ser em silêncio, no seu quarto, depois que todo mundo já dormiu. O que importa é a intenção, é o coração aberto, é a entrega genuína. E se você tem filhos, saiba que orar por eles toda noite é um dos atos de amor mais poderosos que você pode fazer. Eles não vão saber enquanto forem pequenos, mas Deus vai. E um dia, quando eles estiverem grandes, talvez eles sintam na vida deles o resultado de cada oração que você fez por eles no silêncio da noite. A semente da oração demora para brotar às vezes, mas ela sempre brota. Agora eu quero orar junto com você. Se você estiver num lugar onde consegue se concentrar, fecha os olhos por um momento. Respira fundo, solta o peso dos ombros e vamos falar com Deus juntos. Pai do céu, eu venho até Ti no final desse dia. Eu estou cansado, talvez mais cansado do que eu consigo expressar em palavras. Foi um dia longo. Teve coisa boa, teve coisa difícil, teve momento em que eu quase desanimei. Mas eu estou aqui e eu quero te encontrar antes de fechar os olhos. Senhor,
Eu peço que tu cuides da minha casa essa noite, não só das paredes, não só do telhado, mas de cada pessoa que está aqui dentro. Que teus anjos sejam posicionados ao redor desta casa. Que nenhum mal, nenhuma doença, nenhum espírito de perturbação encontre entrada aqui. Que esta casa seja um lugar selado pela tua presença. Cuida dos meus filhos, Pai. Enquanto eles dormem, coloca a tua mão sobre eles. Guarda os sonhos deles. Afasta qualquer coisa que queira roubar a paz deles. Que eles acordem amanhã descansados, felizes e sentindo que são amados, porque são, por mim e muito mais ainda por ti. Cuida do meu cônjuge, Senhor, das preocupações que ele ou ela carrega por dentro e às vezes não fala, dos medos que ficam escondidos, mas tu enxergas. Que nossa relação seja fortalecida, que o amor entre nós não esfrie, que a nossa casa seja um lar de verdade e não só um lugar onde as pessoas dormem. Cuida de mim, Pai, da minha mente que não para, das minhas ansiedades, das dívidas que preocupam, do emprego que às vezes pesa, da saúde que às vezes assusta. Eu sei que tu és maior do que tudo isso. Eu sei que o que parece impossível para mim é simples nas tuas mãos. E então esta noite eu escolho confiar, eu escolho largar. Eu coloco tudo isso aqui aos teus pés e digo, é teu. Eu não aguento carregar mais. Leva tu. Protege esta casa de qualquer perigo. Que nenhuma arma formada contra nós prospere, que acidentes, violência e mal de qualquer forma sejam desviados desta família pelo teu poder, que a tua proteção seja como um escudo ao redor de cada um de nós, visível ou invisível. Eu te agradeço, Senhor, agradeço pelo dia de hoje, mesmo com tudo o que ele teve de difícil. Agradeço por eu estar vivo. Agradeço pelo teto sobre a minha cabeça, pela comida que eu comi, pelo ar que eu respirei. Eu sei que muita gente não tem nem isso. E eu sei que às vezes eu reclamo de coisas que, na verdade, são bênçãos disfarçadas. Então hoje à noite eu paro para dizer, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que o teu Espírito encha cada canto desta casa agora. Que onde havia tensão, entre paz, que onde havia medo, entre fé, que onde havia tristeza, entre consolo, que cada quarto, cada sala, cada canto desta casa seja cheio da tua presença. E amanhã, quando eu abrir os olhos, que a primeira coisa que eu sinta seja gratidão, que eu me lembre que tu estiveste aqui a noite toda, cuidando, vigiando, protegendo, que eu comece o dia com a certeza de que não estou sozinho, porque não estou. Tu estás comigo e isso é suficiente. Em nome de Jesus, amém. Se você orou junto comigo agora, saiba que isso importa. Mesmo que você não tenha sentido nada, mesmo que as palavras tenham saído travadas, mesmo que você tenha ficado com a mente dispersa no meio, Deus ouviu, Ele sempre ouve. A fé não é sobre sentimento, a fé é sobre escolha. E você escolheu hoje à noite colocar a sua casa nas mãos de Deus. Isso é um ato de coragem. Num mundo que te ensina a depender só de você mesmo, escolher confiar em Deus é nadar contra a corrente. E eu te respeito muito por isso. Faz isso virar hábito. Toda noite, antes de dormir, alguns minutos com Deus. Não precisa ser longo. Não precisa ser elaborado, pode ser curto e simples, o que importa é a constância. A oração que você faz todo dia, com o coração aberto, é mais poderosa do que a oração perfeita que você faz uma vez na vida. Sua casa merece proteção, sua família merece paz. Seus filhos merecem dormir sob uma cobertura espiritual que você pode providenciar toda noite com uma simples oração. E você merece descansar de verdade, sem peso, sem ansiedade, sabendo que quem nunca dorme está de guarda. Você não está sozinho nessa, nunca esteve e nunca vai estar. Se esse vídeo tocou o seu coração, inscreve no canal para não perder nenhuma oração.